tivemos a ocasião de trocar impressões longamente com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Ministro da Economia e de Estado. Tomámos conhecimento das medidas que o Governo tem previstas anunciar logo à noite e penso que já são uma parte delas conhecidas da comunicação social. São medidas que, no nosso entender, vão no sentido correto, mas que são insuficientes. A nossa leitura da situação é de que a evolução da epidemia em Portugal está a seguir com os dias de atraso que têm a ver com a evolução da doença, aquilo que se tem verificado noutros países e, nesse sentido, achamos que é absolutamente crucial reduzir a velocidade de contágio entre os portugueses. Isso faz-se essencialmente através da redução dos contactos sociais ao mínimo indispensável e, portanto, o encerramento de escolas e as limitações que hoje vão ser anunciadas são, em nosso entender, insuficientes. É momento de, com serenidade, sem alarmismos, reconhecer que estamos perante uma situação que pode, como já noutros países está a acontecer, conduzir a uma sobrecarga muito significativa dos serviços de saúde e colocar em causa a saúde e a vida dos portugueses. E, nesse sentido, achamos que qualquer medida neste momento é preferível que peque por excessiva do que por insuficiente, porque qualquer hora, qualquer dia, pode fazer a diferença. Basta ter noção da evolução epidemiológica destas doenças, mesmo tratando-se de um vírus novo, mesmo tratando-se de uma situação que não é conhecida, é já possível ver, através da evolução de outros países que tomaram medidas de cariz diferente, em alturas diferentes, que se não forem tomadas medidas que de facto reduzam o contacto social, estaremos perante situações similares a outros países europeus. E, nesse sentido, farei aqui a minha parte e exorto os portugueses a reduzirem os contactos sociais ao mínimo. Espero que a comunicação do Governo seja doravante clara e firme a este propósito. A única maneira de reduzir a velocidade de contágio desta doença é essas pessoas reduzirem o contacto social ao mínimo indispensável. Independentemente das medidas que venham a ser tomadas de caráter administrativo ou obrigatório, é essa a função de cada um de nós. Temos, enquanto portugueses, de cuidar uns dos outros, de ter o máximo cuidado, não só com a nossa própria saúde, mas com a saúde dos que nos rodeiam, e reduzir os contactos sociais ao mínimo. E, portanto, esperamos que haja coragem, a firmeza e a determinação para aplicar essas medidas, se não for hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à tarde, amanhã de manhã, o mais cedo possível. Para além das escolas, que outras medidas? Para além das escolas, que outras medidas? Nós teríamos defendido o encerramento de todos os serviços públicos não essenciais, todos os estabelecimentos comerciais que não tivessem a ver com alimentação, combustíveis, serviços de saúde, obviamente, serviços de segurança e setor farmacêutico. Esses são aqueles que têm que estar a funcionar. Recomendamos também a criação imediata de um gabinete de crise com representantes destes setores, da distribuição de combustíveis, das farmácias, para que as cadeias de abastecimento destes bens fundamentais se mantenham o mais ativas e ininterruptas possíveis. Recomendamos também na área da prevenção médica que haja um reforço imediato dos meios ao serviço, não só dos hospitais públicos, mas também acordos urgentes com os hospitais privados e do setor social, para que camas, equipamentos e meios humanos sejam também postos ao dispor do combate a este flagelo. Finalmente, sabemos que todas estas medidas têm impactos económicos importantes. Não devem ser cotejados relativamente ao custo humano e social que a doença pode ter. Mas achamos que deve haver medidas mitigadoras, quer relativamente ao rendimento das pessoas que possam ficar infectadas ou ficar de quarentena ou ter que acompanhar pessoas nessas circunstâncias, mas também das empresas que não podem ver a sua capacidade de retomar a atividade logo possível afetada de uma forma definitiva. Portanto, 3 grandes áreas de medidas: a prevenção social, da qual já falei, a prevenção médica e a mitigação dos efeitos económicos. Quanto mais depressa levarmos este assunto a sério, mais depressa podemos sair dele e mais rápida será a retoma económica. Mas o Governo não tem tido essa pressa? Eu vou responder à pergunta lá atrás primeiro. Eu acho que há um sentimento de urgência insuficiente. E repito o que disse há pouco: se houver medidas que neste momento pareçam drásticas, é melhor que elas pequem por excesso nesta altura do que por defeito. Qualquer pessoa que esteja habituada a lidar com evoluções exponenciais deste tipo sabe que um atraso de um dia pode fazer a diferença em muitos milhares no número de infectados, e isso com as consequências sociais e de saúde que podem imaginar.
Portanto, instamos mais uma vez o Governo a ter a coragem, a ter a firmeza e a determinação a contar com o nosso apoio para tomar dessas medidas que possam ser pouco populares, mas absolutamente necessárias. Há ainda outra questão a propósito de Neste possíveis momento, restrições de acho que movimentos. Importa fazer um apelo ao civismo que os portugueses têm dado mostras e à informação correta e desassombrada sobre os efeitos dos vários comportamentos sociais que as pessoas podem ter. Pensamos que o povo português já deu em várias ocasiões mostra dessa capacidade de responsabilidade cívica e de saber cuidar uns dos outros. Neste momento era a via que recomendaríamos, sendo que a comunicação do Governo e de todas as autoridades, a de saúde inclusive, tem que ser clara, assertiva e sem qualquer espécie de tibieza. Os contactos sociais desnecessários são uma forma igualmente desnecessária e perigosa de aumentar a propagação do vírus. Significa que o que disse, para além do encerramento das escolas... Mais uma questão, para além do encerramento de escolas, se estão previstos... Foram-nos outros referidas fechos. algumas restrições ao funcionamento de centros comerciais, restaurantes e outros locais, nomeadamente de diversão, mas não foi referido encerramento. Nós achamos que essas meias medidas não fazem jus à emergência de que estamos perante. João Coutrinho Figueiredo, do Iniciativa Liberal, Muito obrigado a a todos. dar mais alguns pormenores. O presidente do Iniciativa Liberal a pedir coragem para aplicar medidas adicionais mais drásticas, para além desta decisão de encerrar todas as escolas a partir de segunda-feira e até ao final do mês.